Olá, eu sou o Cristiano Santos, professor da análise e concursos, preparação para a área específica de Ciências Sociais e Políticas. Mas você que está aqui com a gente no análise e concurso está saindo na frente. Na aula anterior falei sobre a noção de status e papel social, resolvemos algumas questões. Nesse bloco eu trato com você sobre a noção de instituições sociais. Sempre lembrando, você é cientista social, está passando por isso com muita tranquilidade. Isso é relativamente simples para os cientistas sociais. A gente precisa sempre ressaltar uma coisa. Esse cargo não tem exigência de formação em ciências sociais. Então, muitos dos colegas estão estudando isso pela primeira vez. Então, eu preciso tratar isso como se fosse uma coisa nova. É um tema introdutório das ciências sociais, é um tema introdutório da sociologia. Bacana? Tenho para mim que nem é dos temas mais importantes que a banca poderá tratar. Na área de ciências sociais, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que a banca deveria cobrar mais o tema de administração pública, que está lá a partir do item 6 do seu edital, do conteúdo específico, do 6 em diante. Os itens 14 e 15 falam da relação entre legislativo e executivo. Um pouco de direito constitucional ali, misturado. Tá? Mas essas primeiras aulas, elas são importantes, porque elas são introdutórias para você poder levar esse conceito para o tema de administração pública. Tranquilo? Entendido bem? Sem perder tempo, acompanha comigo na tela a noção de instituições sociais. As instituições sociais, nós temos então uma estrutura. Guardem o conceito de estrutura, ou o termo estrutura. Uma estrutura relativamente permanente de padrões, papéis e relações. Papéis você já aprendeu lá em papel social, certo? Que os indivíduos realizam segundo determinadas formas sancionadas e unificadas com o objetivo de satisfazer necessidades sociais básicas. As instituições são inequivocamente, as instituições sociais são inequivocamente algo que servem para satisfazer uma necessidade do indivíduo. Toda instituição é criada para satisfazer uma necessidade do indivíduo. Não existe essa necessidade, não existe essa instituição. A gente pode até discutir sobre a possibilidade de criar uma demanda, de gerar uma nova demanda. Mas o fato é que não existe uma instituição se ela não sirva para absolutamente nada. Vamos seguindo. As instituições têm como finalidade, para que elas servem, a satisfação das necessidades dos indivíduos e dos grupos sociais. Estabelecem papéis, padrões e relações. Bacana. Mais do que isso, os indivíduos estão na mesma cultura, nessa relação de satisfação de suas necessidades. Qual é a sua necessidade, meu amigo? A sua necessidade é se preparar para o concurso? Existem instituições próprias para isso. Você já sabe que a análise é a melhor delas. Você quer encontrar o sagrado? Não é no análise do concurso, não é no seu trabalho. Existe uma outra instituição para isso, a igreja. Você precisa, né, de recursos econômicos, você precisa de ter o seu salário, existe uma outra instituição para isso. As instituições econômicas, as empresas. Bacana? Vamos seguindo. Esse padrão de comportamento é que dá a coesão aos componentes de uma cultura ou grupo social, através de valores estabelecidos, os quais determinam um código de conduta. Notem, junto das instituições, tem uma série de valores que estão estabelecidos ali e um código de conduta. A maneira como eu vou me portar aqui agora, gravando essa aula, é uma. Nós podemos ficar aqui, o estúdio tem outras pessoas, elas podem ficar conversando aqui? Não, não podem. Mas elas podem conversar em outro ambiente de trabalho? Podem. Na igreja, existe um comportamento esperado. Então percebam, a coesão é dada justamente pelo aquilo que se espera para aquela instituição naquele momento. Tranquilo? Vamos seguir. Faz-se necessária uma estrutura composta de, a instituição, ela precisa de uma determinada estrutura dos elementos humanos, as pessoas. Não existe instituições sem pessoas. As pessoas é que dão vida às instituições. As instituições são aquilo que as pessoas que estão ali são.
Bacana? Fácil de entender isso, né? Vamos seguindo. Os equipamentos. Ah, equipamento é só para empresa, não é, professor Cristiano? Não. Qualquer instituição tem seus equipamentos, né? A igreja tem seus equipamentos. Você não está vendo ali no altar uma série de objetos ali? Eles têm uma função, não tem? Nós estamos falando então de um aparelhamento material, mas também o imaterial. Bom, outra coisa que faz parte da estrutura de uma instituição é a organização dela. A disposição do pessoal de equipamentos. Tem pessoas, tem coisas que fazem essa instituição funcionar. Mas eu preciso agora de um nível organizacional para que essas coisas se encaixem. No escritório, tem o indivíduo e tem o computador. Tem pessoa e tem o equipamento. Mas eu preciso de um nível de organização para que essa instituição possa funcionar. Ah, mas nesse momento, os colegas já cientistas sociais estão pensando, bom, nós estamos falando do Max Weber aí, né, na noção de burocracia. É isso mesmo, para aqueles que não têm formação em ciências sociais. Max Weber, sociólogo alemão, que tratou sobre o tema da burocracia, de forma muito rápida, muito objetiva. A burocracia é um elemento fundamental para as instituições. Não há instituição sem burocracia. Aliás, vou dizer mais, a burocracia é algo bom para as instituições. Ah, professor, aí você pirou o cabeção. Não, o excesso de trâmites burocráticos é um problema, mas a burocracia é vital para uma organização. Legal? Vamos seguindo então mais uma dessas características, mais uma dessas que faz parte dessa estrutura. O comportamento, que está ligado às normas que regulam a conduta e a atitude dos indivíduos. O que eu posso e o que eu não posso numa instituição. Muito do que eu posso ou que eu não posso está estabelecido em códigos. Instituição pública, o que o funcionário público pode? Ele pode o que está permitido em lei. Ponto. Está lá um código específico para isso. Numa instituição privada, o que pode? Se não houver nenhuma restrição, o indivíduo numa instituição privada, ele pode tudo aquilo que não é proibido. Não há proibição, ele pode. Numa instituição pública, o agente pode aquilo que está estabelecido em lei. Bacana. E na família, o que pode? Pode aquilo que a família entende como correto. Então não trata-se somente de código escrito, de norma escrita, mas de uma série de valores que são estabelecidos e que fazem parte do sistema moral daquela instituição. Vamos seguindo então? Quero te chamar a atenção na tela para o quadro da estrutura das instituições sociais. Quadrozinho grande, mas simples de você entender, e eu sugiro que você não tente decorar esse quadro. Não perca seu tempo tentando decorar nada. Mas tente entender algumas características que são típicas de cada uma das instituições. Ele te ajuda a responder qualquer questão sobre instituições sociais. Vamos seguindo aí no quadro. Então nós temos, na nossa primeira coluna, as partes relacionadas à estrutura. Percebam que eu separei aqui algumas instituições: a família, a igreja, o Estado, empresa e escola. Bacana? Muitas outras instituições se encaixam dentro dessas aqui. E eu te chamo a atenção para a primeira coluna, que trata do modelo de atitudes e comportamentos, traços culturais simbólicos, que são símbolos de cada instituição, traços culturais utilitários, que são bens imóveis de cada instituição, e os códigos orais ou escritos de cada instituição. Vamos ver então o modelo de atitude e comportamento de cada uma dessas instituições. Na família, quais são as atitudes esperadas, quais são as atitudes típicas dessa instituição? Vamos lá no nosso quadro. Afeto, amor, lealdade, respeito. Não é isso que você espera dos seus familiares? Não é isso que os seus familiares esperam de você? Que se tenha esse tipo de atitude, que se possa ter uma atitude relacionada a afeto, amor, lealdade, respeito? Vamos seguindo em outra instituição, a igreja. O que se espera ali que se tenha reverência, lealdade, temor e devoção. Temor, professor Cristiano? É, temor. O teu líder religioso vai te dizer, né, que se você não fizer tudo certinho, meu amigo, você não vai para um lugar bom. Eu vou te dizer para onde você vai para o inferno. Isso não é uma forma de gerar temor
nessa instituição social? Entendido isso? Então a instituição igreja é ruim, professor Cristiano? Não, eu estou dizendo o modo como ela opera as atitudes e comportamentos. Outra característica agora da instituição Estado. Subordinação, cooperação, temor, obediência. Não é isso que se estabelece na relação com o Estado, que os indivíduos se estabelecem com o Estado? Não é uma relação de obediência? De obediência não, professor. Sim, o Estado cria uma coisa chamada imposto. Ele é imposto a você e você precisa obedecer. Todos os anos, até o dia 30 de abril, todos os indivíduos precisam fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Né? Você vai lá dizer o quanto você ganhou, o quanto você gastou com seus dependentes e, dependendo, você terá uma restituição ou terá que pagar ao Estado esse imposto. Relação de obediência.